Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor, eu sou professor de matemática do Colégio Notre Dame em Ipanema e nós vamos começar hoje a nossa preparação para a OBMEP 2020 com foco na resolução de questões, até para que você entenda como é a prova da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, um projeto nacional bem interessante que também é direcionado às escolas privadas. Eu estou muito feliz de estar participando desse projeto juntamente com vocês e também por vocês aceitarem esse grande desafio de participar de um evento tão interessante que envolve o estudo da matemática e um evento que acaba sendo um marco na nossa vida e que lá na frente provavelmente você vai relembrar desse momento e vai relembrar com muito carinho, tá? Bom, a princípio eu trouxe aqui questões de 2019 para nos prepararmos para o desafio deste ano de 2020. E esses desafios que eu trouxe para vocês são questões da prova de 2019 direcionadas ao oitavo e nono anos, do ensino fundamental 2, que é o nível, de vocês, a série que vocês pertencem. E a gente vai começar agora a verificar cada uma das questões que foi abordada em 2019, tá? Vamos então começar a nossa revisão, a nossa preparação para a OBMEP e desde já eu quero deixar claro aqui que a Olimpíada Brasileira de Matemática ela é uma prova muito mais de raciocínio do que execução de contas e fórmulas matemáticas mirabolantes, tá? Então pode ficar tranquilo, mexe muito com o seu raciocínio, com o seu pensamento. É lógico que vai envolver certos conceitos matemáticos, mas você tem total condições de conseguir acertar as questões e eu vou dar aqui as orientações, os direcionamentos necessários para que você possa progredir e desenvolver a cada questão a confiança necessária para você realizar uma ótima prova, tá? Vamos então começar a nossa aula preparatória para OBMEP com resolução de questões da prova de 2019. Essa é a primeira fase, nível 2, que é o nível do ano ao qual você pertence. A questão número 1 nessa prova dizia o seguinte: qual das expressões abaixo tem o menor valor? Bom, aqui você tem ao todo 5 expressões numéricas, E quando você resolve expressões numéricas, é muito importante que você tenha atenção se na expressão numérica existe parênteses, colchetes ou chaves, porque representa a nossa iniciação, na resolução de uma expressão. É o início da resolução de uma expressão. Mas você está vendo aí que todas as expressões não possuem parênteses, não possuem colchetes e nem chaves. Ou seja, nós vamos verificar quais são as operações matemáticas que estão aparecendo para relembrar qual é a ordem, ou seja, qual é a primeira operação que eu preciso resolver e qual é a sequência ordenada para resolver corretamente essas expressões numéricas. Já estamos percebendo que aqui nós temos multiplicação, subtração e adição. Perfeito? Então, são 3 operações na matemática para resolver cada uma das expressões. E todas elas têm exatamente essas 3 operações. E olha só que bacana, Quando você altera a ordem dessas operações, você acaba encontrando diferentes resultados. Porque você está vendo aí que os números estão posicionados exatamente na mesma posição. O que está sendo alterado em cada alternativa é apenas a operação matemática. Tudo bem? Então, nós vamos começar agora a resolver cada uma das expressões, até para relembrar. Na letra A, assim como nas demais alternativas, eu tenho operação de multiplicação e essa operação de multiplicação ela é resolvida antes de uma subtração ou mesmo adição. Nós utilizamos até mesmo um mnemônico bem interessante, que é o mnemônico PENDAS, que ele
te orienta, na verdade, as operações, a ordem correta que você precisa seguir para resolver uma expressão numérica. O P do PENDAS é para você lembrar que primeiro você resolve o que está dentro do parênteses e depois o que está dentro do colchete e depois o que está dentro das chaves. O E do PENDAS vai lembrar que você precisa resolver os expoentes. Os expoentes nos lembrará de uma potência e também de uma raiz. Tudo bem? O M do PENDAS representa uma multiplicação. O D do PENDAS representa uma divisão. O A do PENDAS representa uma adição. E o S do PENDAS representa uma subtração. Legal, né? É uma dica importante, é uma orientação fundamental para você não errar esse tipo de questão. Então, primeiro ali, eu vou resolver a multiplicação, porque a multiplicação ela vem antes da adição e da subtração. Vamos lá, então, resolver primeiro a multiplicação. 2 vezes 0. Isso aqui, ó, já deu 0. Agora eu quero que você perceba que as próximas operações que nós temos é a subtração e a soma. Não há hierarquia entre a adição e a subtração, né? Entre a soma e a subtração. Como não há hierarquia, a gente resolve a que vem primeiro, da esquerda para a direita. Então, faremos isso aqui, ó. 0 menos 1, isso dá menos 1. E menos 1 mais 9 vai dar 8. Tudo bem? Então, menos 1 mais 9 dá 8. 8 é o resultado da expressão A. Na expressão B, a gente vai continuar tomando a mesma estratégia, né? Primeiro a gente resolve o que está dentro da multiplicação, né? Primeiro vamos resolver, então, a nossa multiplicação. Aqui eu tenho 0 vezes 1. Qualquer número vezes 0 dá 0, né? Então, aqui, ó, 0 vezes 1 dá 0. Agora, a gente vem, ó, da esquerda para a direita, porque não há hierarquia entre subtração e adição. Então, vai ficar 2 menos 0. Isso aqui dá 2. E 2 mais 9 é igual a 11. Tudo bem? Agora, vamos para a letra C. Mesma coisa. Primeira operação a ser resolvida será a nossa multiplicação. Agora, nós temos 1 vezes 9. Isso aqui dá 9. Agora, nós vamos da esquerda para a direita, na ordem que aparece o restante das operações, porque não há hierarquia entre subtração e adição. Você resolve a que aparece primeiro, né? Vamos lá. 2 menos 0 dá 2. 2 mais 9 dá 11. Perfeito. Letra B e letra C, mesmo resultado, tá? Na letra D, você tem que resolver também primeiro, ó, a sua multiplicação. 0 vezes 1 dá 0. Agora a gente vai da esquerda para a direita, porque não há hierarquia entre adição e subtração. Então, eu faço 2 mais 0 dá 2. E 2 menos 9, cuidado, hein? 2 menos 9 dá menos 7. Tudo bem? Como ele quer o menor valor, por enquanto, menos 7, número negativo, né? É o menor valor dentre todos aqueles que nós havíamos encontrado. E na letra E, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 0, isso dá 0. Agora eu vou da esquerda para a direita. 0 mais 1 dá 1. 1 menos 9, isso dá menos 8. E é aqui que alguns alunos acabam confundindo, né? Por quê? Eu não digo nem com relação a números positivos,
Até porque nós sabemos que números negativos imediatamente são menores do que números positivos, né? Mas a dúvida de muitos alunos é saber qual desses dois números aqui é menor, o -7 ou o -8. E aí qual é a recomendação que eu sempre dou para os meus alunos? Você traça um eixo aqui, né? Que na sua origem, a princípio, você tem o zero, mas você sabe que à direita os valores são positivos e que à esquerda os valores são negativos. Inclusive, a própria história da matemática acaba justificando, através dessa relação, o símbolo de maior e o símbolo de menor, beleza? Mas não cabe aqui, né, essa história da matemática, vamos voltar à nossa questão. Vamos colocar aqui o -7 e o -8 nesse eixo. Então, número negativo à esquerda do zero, vamos lá, -1, -2, -3, -4, -5, -6, aqui seria o -7. E aqui seria o -8. Tudo bem? A pergunta que eu faço a você é a seguinte: qual desses valores está mais distante do zero? É esse aqui, não é? O 8 está mais distante do zero. Porque quanto mais distante está o número do zero, menor ele será. Tudo bem? Portanto, o -8 é menor do que o -7. Logo, o menor de todos eles é o -8. Então, a expressão que tem o menor valor é a expressão que consta na letra E. Maravilha? Bom, primeira questão, uma questão que envolveu aí expressões numéricas. Não é difícil, como você pôde observar, pelo contrário, é uma questão muito tranquila, mas você precisa lembrar da ordem das operações para conseguir resolvê-la com naturalidade. Vamos agora para a questão número 2. A questão número 2 é uma questão que envolve raciocínio lógico de orientação espacial, né? Nós chamamos também de problemas de posição. Está escrito o seguinte: Ana, Beatriz, Cláudia, Daniela e Érica foram visitar a vovó Margarida. Beatriz chegou antes de Ana e depois de Daniela. Já Cláudia, Daniela e Érica chegaram uma em seguida da outra nessa ordem. E a pergunta que foi feita foi a seguinte: quem foi a primeira a chegar? Bom, temos aqui um exercício que envolve problemas de posição, né? A nossa intenção nessa questão é ler atentamente o enunciado para poder encaixar, de acordo com as informações, cada participante e assim verificar a ordem, né, de chegada de cada uma delas. Para facilitar o nosso raciocínio, a Ana eu vou representar pela letra A Beatriz pela letra B, a Cláudia pela letra C, a Daniela pela letra D e a Érica pela letra E. Beleza? E a partir daqui, ó, a banca, né, da OBMAP, ela começa a dar as informações. Ela diz que Beatriz chegou antes de Ana. Vou parar por aqui por enquanto, tá? Se a Beatriz chegou antes de Ana, é porque a Ana chegou depois de Beatriz. Concorda comigo? Então, a Beatriz chegando antes de Ana, a Beatriz antes de Ana, teríamos a princípio esse desenho aqui. Tudo bem? Mas olha só como é importante a leitura e compreensão do texto. A Beatriz chegou antes de Ana e ainda estamos falando da Beatriz. A Beatriz chegou depois de Daniela. Ora bolas, se a Beatriz ela chegou depois de Daniela, é porque a Daniela chegou antes de Beatriz. Então, ó, a Daniela chegou antes de Beatriz. Tudo bem? Tranquilo?
Tranquilo? Seguindo aí. A princípio, nós temos essa representação, essa ordem, e aí continuamos com a seguinte informação. Já Cláudia, Daniela e Érica chegaram uma em seguida da outra, exatamente nessa ordem. Então, a ordem agora é Cláudia, Daniela e Érica. Bom, se a Daniela está aqui, como a ordem é Cláudia, Daniela e Érica, é porque, necessariamente, como tem que seguir exatamente essa ordem, ficaremos com Cláudia, a Daniela que já estava aqui, e em seguida da Daniela, necessariamente, a Érica. Pronto. Aí sim, ó, dá inclusive para a gente construir um pódio, né? Ou seja, quem chegou em primeiro aí, ó, foi a Cláudia. Quem chegou em segundo foi a Daniela. Quem chegou em terceiro foi a Érica. Quem foi a quarta a chegar foi a Beatriz. E a última a chegar foi a Ana. Perfeito? Essa é a ordem correta. Cláudia, Daniela, Érica, Beatriz e Ana. E aí, a OBMEP pergunta o seguinte: quem foi a primeira a chegar? A primeira a chegar, você está vendo aí, ó, foi a Cláudia. Portanto, foi a Cláudia a primeira a chegar. O nosso gabarito é a letra C. Viu só? Questão muito simples, questão muito tranquila, questão que basta você tomar muito cuidado na hora da leitura do enunciado, na hora da construção das suas ideias, porque no final chegamos ao resultado com muita naturalidade. Tudo bem? Ó, daqui a pouquinho eu estou de volta com outras questões para continuarmos a nossa preparação. Bons estudos!